Existe uma questão sobre os Estados Unidos que pouco se fala. Que ele é um dos países mais influentes do mundo, todos sabem. Ele também é conhecido por ser uma das maiores economias globais, impulsionada por setores como tecnologia, finanças, indústria e entretenimento. O país mais poderoso do mundo é uma democracia presidencialista com uma forte tradição política e influência nas relações internacionais. Além disso, é conhecido como um caldeirão cultural, abrigando influências de diversas partes do mundo. Mas tudo isso pode disfarçar um fato curioso: os Estados Unidos são um país sem nome próprio. No século XVII, os britânicos estabeleceram o que viria a ser 13 colônias na costa leste da América do Norte. Com o passar do tempo, devido aos altos impostos e restrições comerciais impostas pela Inglaterra, as colônias, inicialmente distintas entre si, acabaram se unindo e declarando independência em 4 de julho de 1776. O nome Estados Unidos da América surgiu após a independência das 13 colônias, que passaram a se organizar como estados autônomos, e o Congresso Continental oficializou o nome Estados Unidos em 9 de setembro do mesmo ano. A primeira bandeira oficial dos Estados Unidos trazia uma estrela para representar cada um dos estados da nova União. A escolha do nome refletia a união das ex-colônias em um sistema federativo, onde cada estado manteria certa autonomia, mas faria parte de um governo central. A inclusão de América no nome reforçava a identidade geográfica do país, dentro do continente americano. A peculiaridade está no fato de que o nome do país é mais uma descrição do seu sistema político do que um nome próprio, tradicional, como o Brasil ou o Japão. O nome Estados Unidos da América inclui o nome do continente, o que é incomum entre os países. A América é um continente que engloba diversas nações, então o fato de os Estados Unidos usarem América no nome pode gerar certa confusão, especialmente porque muitas pessoas usam americano como referência exclusiva aos cidadãos dos Estados Unidos, ignorando que outros países também fazem parte do continente. Em algumas línguas até existem termos diferentes para designar os cidadãos dos Estados Unidos. No português e no espanhol existe a palavra estadunidense, que até pode ser utilizada, mas o termo americano é muito mais comum. O problema é que em inglês não existe nenhuma outra forma de se denominar americano que não soa estranha ou artificial. American é o termo mais natural e amplamente aceito para se referir a cidadãos dos Estados Unidos. A alternativa seria US Citizen, que é mais formal e geralmente usado em contextos legais ou administrativos, como documentos oficiais ou processos de imigração. No dia a dia, a maioria dos americanos se identifica como American, e pode achar o termo US Citizen um pouco impessoal ou incomum em conversas casuais. Como o nome Estados Unidos da América surgiu para representar a união das 13 colônias, ele foi escolhido para enfatizar a ideia de um governo federativo, uma união de estados livres que estavam unidos voluntariamente sob uma mesma nação. A ideia era de que os estados seriam os protagonistas e a União apenas a associação política de que faziam parte. Por isso, nenhum outro nome foi considerado. Se você está gostando do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para ser avisado quando os próximos episódios saírem. Como você viu, o nome América, ou americano, surgiu por puras questões históricas e, pelo menos inicialmente, não tinha a intenção de parecer mais importante do que o resto do continente. Muitas pessoas na internet, especialmente nos países latino-americanos, sentem que o uso de americano pelos cidadãos dos Estados Unidos é errado, pois América é o nome do continente inteiro. Por outro lado, nos Estados Unidos, American é um termo historicamente consolidado e amplamente aceito. Para muitos norte-americanos, essa discussão pode parecer estranha, já que a denominação América está presente no nome oficial da nação. Eles usam American simplesmente porque é o termo que aprenderam e que faz sentido dentro da cultura deles. Eles não costumam pensar no impacto do termo fora dos Estados Unidos,
pois para eles é apenas a maneira natural de se referir à sua nacionalidade. Alguns outros nomes que poderiam evitar essa confusão foram considerados ao longo da história. Antes de estabelecer Estados Unidos da América como nome do novo país formado, foi considerado o nome Colômbia em homenagem a Cristóvão Colombo. Se fosse esse o nome escolhido, os americanos seriam chamados de Colombians. O problema é que já existe outro país que fez exatamente essa escolha, a Colômbia. Por isso, hoje em dia só causaria mais confusão começar a chamar os americanos de Colombians. Outro nome que também foi considerado foi Fredonia, em referência à palavra freedom em inglês, que significa liberdade. Nesse caso, os americanos seriam chamados de Fredonians. Mas qualquer mudança parece improvável, já que os Estados Unidos se estabeleceram como o maior poder do continente americano e do mundo. Sua influência cultural é intensa e hoje em dia, quase no mundo todo, eles são chamados simplesmente de americanos. Desde a independência das 13 colônias britânicas em 1776, os Estados Unidos passaram por um rápido desenvolvimento industrial e econômico, se tornando uma das maiores potências globais. No século XIX, a expansão territorial foi um dos elementos chaves da ascensão americana. A expansão para o oeste resultou na integração de vastos territórios e no desenvolvimento agrícola e industrial. A Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos e um crescimento acelerado da economia, com a construção de ferrovias e fábricas. No século XX, a participação dos Estados Unidos nas guerras mundiais foi decisiva para sua projeção global. Com sua participação na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o país alterou o curso dos conflitos e reforçou sua influência diplomática e militar. O pós-guerra deu início à Guerra Fria, consolidando os Estados Unidos como um dos centros do poder mundial. Além do poder militar e econômico, os Estados Unidos também exerceram grande influência cultural e tecnológica. Hollywood se tornou o epicentro da indústria cinematográfica mundial, exportando filmes e valores culturais para diversos países. Avanços tecnológicos como a corrida espacial e a revolução digital consolidaram a liderança científica e industrial do país. Atualmente, os Estados Unidos continuam sendo uma das nações mais influentes do mundo, com presença significativa nas mais variadas áreas. Seu papel na geopolítica global reforça sua posição como um dos principais agentes internacionais. Então, o fato dos Estados Unidos não terem um nome propriamente dito não afetou em nada o poder de influência que esse país tem. Vale lembrar que ele não é o único país que segue essa lógica de nomenclatura, com países como o Reino Unido e Emirados Árabes Unidos seguindo o mesmo padrão. Diferentemente do Japão, que tem um nome tradicionalmente ligado ao país. Mas o Japão poderia ser um país pobre se sua capital, Tóquio, nunca tivesse existido. Clica nesse vídeo que eu já te vejo lá para te contar essa história.